Não, sabe o que é que o Espírito me revelou? Não vem com esse papo não. Porque o Espírito é o mesmo verbo e é o mesmo Pai. Ele não é esquizofrênico, que gasta 1000 anos para escrever tudo isso aqui e depois revelar para você um negócio que não está aqui. O que você pensa que você é? E vejo pessoas ditas cheias do Espírito, com certas práticas e algumas loucuras. Eu digo, mas não parece com Cristo? Mas o que tem a ver o Espírito com Cristo? O que tem a ver é que eles são o mesmo. Não ache que o seu ministério é só porque você está aqui em cima de um palco ou algum outro lugar, chamado de lugar santo. Não despreze o fato de que o Espírito Santo está com você, quando você ouve um pouco mais o teu filho e conversa um pouco mais com ele. Ou quando você é mais complacente ao ouvir o seu esposo e a sua esposa, mesmo naqueles momentos que ela disser para você, está aí no armário. Irmã, tenha paciência. Esse dom de visão aberta os homens não têm. Termina com o Jesus ressurreto. Ele aparece para os discípulos a caminho de Emaús. Aliás, ele aparece para os discípulos no cenáculo. Depois ele aparece de novo quando Tomé não tinha acreditado. Ele aparece outra vez, além de ter aparecido para as mulheres que estavam no túmulo. As aparições de Jesus duram praticamente um período de 40 dias antes da sua ascensão, antes da sua subida. Porque o livro de Atos dos Apóstolos começa com a subida de Jesus. Depois desse período em que ele aparece aos discípulos, ele definitivamente vai aos céus. E o livro de Atos começa com os discípulos assistindo a sua ascensão. E aí vem o dia do Pentecostes. Jesus havia dito para os discípulos não voltarem para Galileia. Fiquem em Jerusalém até que vocês sejam revestidos de poder. Esse texto está dizendo, o que Jesus está dizendo para eles nesse texto do comecinho de Atos, é de que alguma coisa iria acontecer. Eles eram da Galileia, eles tinham vindo para Jerusalém porque era Páscoa, quando Jesus é preso, morto, crucificado e ressurreto. Mas eles permanecem. O Pentecostes é uma festa que, aliás, todos os povos têm. A festa da colheita não era diferente em Israel. Se você já foi para a festa da uva aqui em Vinhedo, deve ir. Todos os produtores festejam a sua colheita. Lá em Santa Catarina tem uma cidade lá que é só de cebola. Eu fui lá uma vez fazer um evento lá. Eles festejam a colheita da cebola, do figo, da laranja, do que seja. Essa gratidão pelo fruto do trabalho, o fruto da terra, é muito comum. No caso, eles faziam também como uma consagração. O Pentecostes também era conhecido como festa das colheitas ou festa das semanas, porque pela lei eles começavam a colheita no dia imediato após a Páscoa. Depois do Shabá da Páscoa começa a colher. Eram 7 semanas de colheita, 49 dias, 7 vezes 7, 49. 7, 7 são 14, como é 7, 21, todo dia na semana um programa pim pam pum. Aí é porque lembra, é porque é velho, você entendeu? É porque lembra, porque é velho. 49 dias, Pentateuco, Penta é 5, 50 dias após a Páscoa, é o dia da festa da colheita. E foi lá que aconteceu este evento. Eu vou gastar 2 domingos neste evento. A descida do Espírito Santo e a manifestação das línguas. Hoje eu vou falar sobre a descida do Espírito e semana que vem vamos relembrar a manifestação das línguas. Vamos ler o texto. Capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Eles ouviram o barulho de um vento e não tinha vento, e quando um olhava para o outro parece que tinha um redemoinho de fogo, uma língua de fogo na cabeça de cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. É interessante isso.
Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Esse termo não é comum, a gente não tinha ouvido no Evangelho até então. E começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Imagina esses caras cantando, orando juntos ali dentro. Estavam morando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Tanto para a Páscoa quanto para o Pentecostes, uma festa, vinha judeu de todas as partes. Se você para pensar que o primeiro exílio foi o assírio, que acontece 722 anos antes de Jesus, e depois em 500 e alguma coisa vem o Império Babilônico, nós estamos falando de desde o assírio, mais de 700 anos que judeus são deportados e estão espalhados. Desde a região da Babilônia, Egito, toda a Judéia, os países que hoje são árabes, Iraque, Kuwait, Irã, trecho que era a antiga Ásia, em toda aquela região tinha judeu e que em 7 séculos nascem em outras cidades, em outros países, né? Como por exemplo um judeu nascido no Brasil, ele é um judeu de fala portuguesa, aprende a língua da sua tradição, mas basicamente é educado na sua língua natal. Era o que estava acontecendo nessa festa. Tinham judeus nascidos de todos os lugares, né? E eles diziam assim, eles estavam atônitos, versículo 7. E se admiravam, dizendo: vejam, não são galileus todos esses que estão falando? Porque eram os discípulos, o povo da Galileia. Então, como que os ouvimos falar cada um na nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas, naturais da Mesopotâmia, da Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes. Como os ouvimos falar sobre as grandezas de Deus em nossas próprias línguas? Todos atônitos e perplexos perguntavam uns aos outros: o que isso quer dizer? Outros, porém, zombando, diziam: vocês estão bêbados. Não estamos não, nós estamos ouvindo, eles estão falando em árabe. Não, vocês estão bêbados, eles estão falando hebraico. Não, eu sou egípcio, está falando na minha língua. Não pode ser. Não, eu sou romano, eu falo latim, está falando latim. Não está falando, você bebeu, o que você bebeu? Então Pedro se levantou e, junto com os 11, erguendo a voz, dirigiu-se à multidão nesses termos: homens da Judéia e todos vocês que moram em Jerusalém, tomem conhecimento disto e prestem atenção no que eu vou dizer. Esses homens não estão bêbados, como vocês estão pensando, porque são apenas 9 horas da manhã. Não dá para ficar bêbado 9 da manhã. Quer dizer, ele não conhece o Brasil, mas tudo bem. Nem o carnaval, ele não sabe nada, inocente. Pedro foi para o céu antes de que isso acontecer. Mas o que está acontecendo é o que foi dito por meio do profeta Joel. Aí ele cita um profeta. O profeta dizia que acontecerá que nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os jovens terão visões, os velhos sonharão, e até sobre os servos e sobre as servas, até sobre os empregados. Derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão, mostrarei prodígios em cima do céu, debaixo na terra, sangue, fogo, nuvens de fumaça, o sol se transformará em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Pedro está falando sobre o que o profeta Joel havia dito séculos antes, que naquele dia, ali no Pentecostes, estava se cumprindo uma palavra profética de Joel, que quando eles estudavam Joel, poderiam pensar sobre o Espírito de Deus restaurando o reino de Israel, o Espírito de Deus fortalecendo aquela nação. É uma leitura passível de ser feita, uma interpretação
para quem viveu naqueles dias, mas a interpretação de Pedro é que a palavra de Joel era sobre a sua igreja, a igreja de Cristo, era sobre o tempo do Espírito, o momento em que o Espírito Santo desce sobre a terra e a era do Espírito é inaugurada. Pausa. Imagine, falar um pouquinho sobre Trindade. Imagine que o cosmos pudesse ser resumido a um computador. Olha para o seu computador, imagine que o cosmos fosse aquilo ali. Ali dentro tem conectores, hiperconectores, tem peças de metal, peças de plástico, tem circuito integrado, tem componentes eletrônicos, tem chips, memória, tem fiação. Bom, tem todos os elementos que eu nem sei, todos os componentes eletrônicos que podem compor um computador, fora a tela, fora a parte de plástico, teclas. Imagina que aquilo ali fosse o universo criado pelo homem, ou criado por alguém, no caso pelo homem. E todas essas peças ficassem conversando entre elas, sabe? A tecla conversando com o eletrodo, com a memória, perguntando assim, quem foi que criou a gente aqui? Imagine que ele fosse o universo. E elas discutissem quem foi que criou, e uma teoria surgisse de uma dessas teclas, dizendo, tem alguém fora disso aqui, que criou a gente, criou esse sistema todo. E o ser humano, o homem fora, diria, vocês estão acertando, fui eu que fiz vocês mesmo, é isso aí. E essas peças comecem a discutir, e uma delas diga assim, mas espera, tem uma outra pessoa, porque a gente não funciona do nada. Alguém bota energia aqui dentro, tem uma energia que funciona aqui, que a gente liga, desliga, acende, passa corrente, passa informação, tem uma energia aqui, tem alguém que energiza isso aqui, além de alguém que inventou, tem alguém que faz isso aqui funcionar. E o homem diria, vocês não entenderam, sou eu também. Eu sei que parece que são duas coisas diferentes, né? Mas sou eu, é eu que crio e sou eu que também estou aí dentro trazendo vida. É que para vocês que estão aí dentro não conseguem enxergar quem eu sou, mas sou eu. Mas tudo bem, continuem conversando aí. Mas sabe o que é? De vez em quando tem alguém entra que instala programas. E quando o programa deu pau, esse mesmo alguém entrou aqui com um antivírus e limpou o sistema. Tem mais um aqui. E o homem do lado de fora diria, é que vocês não sabem de nada, sou eu também. Tudo sou eu. Fui eu que criei. Fui eu que entrei no sistema para consertar e redimi-lo. E eu também sou a vida e a energia que está aí dentro de vocês. Para vocês que estão aí dentro, parece que são três coisas diferentes. Porque eu sou muito maior do que o que vocês são. Vocês foram concebidos por mim e fui eu que fiz tudo. Então, eu sou as três coisas, mas eu sou um só. Talvez seja uma explicação pós-moderna para a Trindade. A explicação da Trindade nunca tem nenhuma tão convincente, mas é que para nós, quando falamos de Pai, Filho e Espírito, nós falamos como se fossem três pessoas, mas para ele que está fora do sistema, e é muito maior do que o sistema, é capaz de ser todas as coisas e continuar sendo um só. Bom, é um jeito de se tentar explicar o fato de que algumas pessoas dizem assim, na igreja fala muito pouco do Espírito Santo, ele deve ficar triste. Não fica, é a mesma pessoa. Mas também lá só fala do Espírito Santo, nunca fala de Jesus, tadinho de Jesus, quase não fala dele. Fica tranquilo. Filipe, no fim da vida de Cristo, falou, Jesus, mostra-nos o Pai. E Jesus falou, Filipe, acorda, mano. Quem vê a mim, vê ao Pai. Eu e o Pai somos um, você não está entendendo. Para você é difícil, mas nós somos um. Nós estamos falando aqui o fato de que a Trindade existe eternamente. Ok, houve um dia histórico onde o Deus que está fora do sistema entra e nasce como Jesus, o Cristo. Nasce, cresce, vive, ensina, morre, ressuscita e é levado aos céus. Esse evento histórico marca
o início de uma era onde a lógica da salvação está no Filho. Mas não significa que o Filho não existisse antes, ele sempre foi o que ele foi. Em João capítulo 1 diz que o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E que sem ele, nada do que foi feito se fez, tudo foi feito por ele, é Deus. Mas houve um momento histórico da manifestação de Cristo, e a partir daquele momento, a nossa união com Deus estava na lógica do Filho. Como se conhecia a Deus antes de Cristo? Os profetas, a palavra, a lei de Moisés, o testemunho do Israel de Deus na terra. Aliás, o escritor de Hebreus, capítulo 1, versículo 1, diz que nós ouvíamos sobre Deus em outros tempos pelos nossos pais, pelos profetas, mas agora conhecemos a Deus através do Filho. Os discípulos, esses que viveram os dias de Cristo, conheceram o Jesus em carne. Tudo que eles ouviram e aprenderam sobre Deus agora estava materializado numa pessoa na frente deles. João diz que isso foi incrível, nós o tocamos, nós conversamos com ele, Deus estava entre nós, como um segundo momento da relação do homem com Deus. A relação através da lei, dos profetas, a relação através do Filho visível e materializado. A descida do Espírito no Pentecostes é a inauguração de um outro momento. Esse Jesus que é levado aos céus, e os discípulos pensam, agora a gente vai ficar sozinho. Não, eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou enviar o meu Consolador, o Espírito Santo, e Ele vai estar com vocês. Os discípulos tiveram duas experiências, nós temos uma só. Eles conheceram o Jesus em carne, mas o Jesus em carne não conseguia habitar dentro deles. Dois corpos não ocupam o mesmo espaço no tempo. Eles conheceram o Jesus em carne, que morre e ressuscita, e no Pentecostes, o Espírito desce para estar em toda a humanidade, para inaugurar o tempo do Espírito. Obviamente que eu e você não conhecemos o Espírito, o Jesus em carne. Quando nós conhecemos a Jesus, ele já era Deus em Espírito. E inclusive, quando nós o recebemos em Espírito. É por isso que, pela lógica do texto, você entrega a sua vida a Cristo. Essa é a minha crença. Não tem um segundo dia para ser batizado no Espírito, porque não faz nexo. Eu já conheci o Jesus em Espírito. O Jesus que habita na minha vida já é o Espírito. Há pessoas que defendem que primeiro você recebe o Filho e depois você é batizado no Espírito. Na minha ótica, se isso fosse verdade, se eu recebo primeiro o Filho e depois o Espírito, deveria ter um dia para receber o Pai. O que não há. Portanto, na nossa experiência de fé, conhecer a Cristo é conhecer o Espírito, é conhecer o Pai, é conhecer o Filho, porque quem vê a mim vê o Pai. Esse é o momento, segundo John Stott, o momento histórico que encerra a obra salvífica. Qual é o plano de Deus quando o homem peca? Uma sequência: eu envio o meu Filho para reatar a ligação do homem com Deus perdida no Éden. Eu envio o meu Filho, nasce, ensina, morre, ressuscita, volta, e a gente derrama o Espírito que enche a igreja e ela segue no Espírito. Esse ciclo da obra salvífica se completa no Pentecostes. O Pentecostes é o último ato da obra salvífica de Jesus. É quando o seu Espírito habita em nós. Além do texto de Joel, que Pedro disse aqui, tem mais dois que eu gostaria de ler. Um deles é Ezequiel 36, quando Deus promete, lá atrás, na profecia de Ezequiel, o Espírito de Deus sobre o povo. Ezequiel 36, 26 em diante. Eu lhes darei um coração novo, e porei dentro de vocês um espírito novo. Olha que legal. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Isso aqui é uma transformação. Porei dentro de vocês o meu espírito. Olha a promessa do Antigo Testamento. E farei com que andem nos meus estatutos e guardem, observem os meus juízos. Vocês habitarão na terra que eu dei aos seus pais, vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Veja, o Espírito Santo sempre houve. Ele é Deus. É o Deus Trino. Desde o início ele sempre existiu e sempre foi o que foi.
Os grandes feitos e sinais que aconteceram no Antigo Testamento foram pelo Espírito de Deus, era o Espírito, não estava materializado em Cristo. Assim como Cristo sempre esteve na história, o Espírito também sempre esteve, mas houve esse momento histórico em que esta palavra se cumpre, e a era do Espírito começa depois da era do Filho. Também em Jeremias capítulo 31, verso 31 a 34, vamos ler. É uma profecia irmã, né? Jeremias profetiza quase um século antes de Ezequiel. Vamos lá. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não segundo a aliança que fiz com os seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito. O que eu fiz com eles tirando do Egito foi uma coisa, o que eu vou fazer com vocês é outras. Pois eles quebraram a minha aliança, apesar de eu ter sido seu esposo. Essa coisa de esposo e noiva é coisa da igreja. Olha a profecia de Jeremias. Vamos seguir. Porque essa é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis. Elas estavam em tábuas, mas agora vai para a cabeça de vocês. E também no seu coração as inscreverei. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Olha que interessante agora. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conheça o Senhor, né? Tipo, eu vou te ensinar. Porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Agora vem uma coisa muito legal. Pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Muito bonita essa profecia. É interessante que, obviamente que o povo de Israel, lendo essa profecia nesses dias, poderia imaginar que Deus renovaria a sua lei e renovaria a sua nação. Mas tanto Ezequiel quanto Jeremias estão falando da igreja. O verbo, Cristo, que habita em nós. A palavra que está na nossa cabeça e no nosso coração. E o que é mais incrível, vou perdoar o pecado de todo mundo. Mas espera, como é que você promete perdão de pecado e ninguém vai no templo oferecer sacrifício? A profecia de Jeremias sai fora da lógica do sacrifício no templo para perdão do pecado. Aponta para a igreja, aponta para Jesus. Esse que esteve em carne e quando vai, inicia o tempo do Espírito. O dia do Pentecostes é uma grande festa de colheita. É o grande plano de Deus de trazer de volta e colher a sua igreja. A descida do Espírito, assim como o nascimento de Jesus, sua morte, sua ressurreição, aconteceram uma única vez, marcando os atos de Deus na história humana. E nós hoje vivemos a época do Espírito. O Espírito Santo, que é esse que habita em nós e que nos ensina. João 14, 26, Jesus diz na mesa da última ceia com os seus discípulos, vamos ler. Mas o Consolador, por que Consolador? Por que o Espírito é chamado Consolador? Porque Jesus vai embora e vocês ficam órfãos, mas eu vou consolar vocês. O consolo é que o meu Espírito estará com vocês. Que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará, olha o que ele faz, ele ensinará a vocês todas as coisas. Olha o papel do Espírito, fará com que vocês se lembrem de tudo que eu disse. Ele vai continuar ensinando e falando como eu ensinava a vocês. Vamos ler agora João 15, 26. Ainda na mesma cena. João 15, Jesus já está na parábola, na metáfora da videira. Quando porém vier o Consolador, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim. O papel do Espírito é dar testemunho de Cristo e manter viva a chama de Cristo, que não o temos mais em carne e osso, dentro de nós. O capítulo 16 agora de João, quando ele fala sobre o Espírito Santo, capítulo 16 de João, verso 14, vamos lá, e 15. Ele me glorificará, porque vai receber do que é meu e anunciará a vocês. O Espírito glorifica o Filho, recebe do que é do Filho e imprime em cada um de nós o que ele recebeu. Tudo que o Pai tem é meu, e por isso eu disse que o Espírito vai receber do que é meu e anunciar isso a vocês. Portanto, essa promessa que vem desde o Antigo Testamento, Joel, Jeremias, Ezequiel, apontam para nós, e apontam para esse dia histórico em que depois de Jesus ter subido, o seu Espírito desce. Acontece nessa reunião.
Hoje eu vou me concentrar mais nesse evento. O dia histórico em que a era do Espírito começou, que habita em nós. Paulo vai dizer mais adiante que nós somos santuário da sua presença. É o Espírito Santo quem fala com a gente. Aliás, quanto mais você lê a palavra, e você está em comunhão com o Filho, com o Verbo, com tudo que está ensinado por Ele, o Espírito te lembra tudo que Jesus te diz. Há uma ligação muito poderosa entre aprendermos a palavra e sermos edificados pelo Espírito. Porque a palavra que a gente ouve de Cristo, que é o Senhor que andou conosco, vem à nossa memória e nos edifica, até para interpretá-la e entendê-la através do Espírito que em nós habita. Estava conversando com algumas pessoas agora no intervalo aqui. Estou falando de coisas elementares, eu estou relembrando o ensino de Lucas. Mas que é muito importante essas coisas ficarem bem sedimentadas para nós. Há uma ideia de que, se eu vou falar sobre Deus Pai, eu vou no Antigo Testamento, leio a lei, os profetas e os salmos. Se eu vou falar se eu quero aprender sobre o Deus Filho, eu vou ler os Evangelhos, o Sermão do Monte, vou aprender as palavras de Jesus. Mas se eu quero falar do Deus Espírito, vale qualquer coisa. Como se o Deus Espírito não fosse o Pai e não fosse o Filho. Como se a força motriz e todo o ensino do Pai e do Filho não estivessem no Espírito. O Pai é onde traz a unção dos reis, o Filho fala bonitinho do amor e o Espírito faz a gente dar cambalhota. Como se não fossem um único Deus, que está formando para si um povo, e que no meio da história houve o tempo em trazer a lei e os profetas, falando de Cristo, o cumprimento da vinda de Cristo e sua morte e a salvação a nós anunciada, e o início do tempo do Espírito, onde Ele trabalha dentro de nós e perpetua para sempre a nossa cidadania de Deus, dos céus, da eternidade. Ele quem manifesta em nós as capacidades, é Ele quem nos auxilia. E Paulo vai dizer em Coríntios que de glória em glória nós somos transformados na imagem do Filho pelo Espírito. É esse Espírito que nos lembra, que nos fala, que nos alerta, que nos edifica, que nos constrange, que nos leva ao arrependimento, que vai moldando o nosso ser, para que sejamos o quê? Cada dia mais parecidos com Cristo. Já parou para pensar que Jesus, o Cristo, era o próprio Deus em carne? Sim, claro que sim, Zé. E você já pensou que nós somos carne, tentando ser cheios do próprio Deus? O Espírito Santo não ocupa a nossa vida para que nos transformemos em nada antagônico a Cristo. Porque, aliás, é o mesmo Espírito, é o mesmo Deus. E quanto mais do Espírito, obviamente, mais parecido com Cristo eu serei. E é interessante a gente ver, às vezes, manifestações do Espírito, que quando eu olho para Jesus, eu não enxergo nele. Quando ele lê a história, a vida, as palavras, as situações, os milagres, as cenas, os eventos onde Jesus está, o seu tipo de ensino, a sua maneira de ser, o seu comportamento, e vejo pessoas ditas cheias do Espírito, com certas práticas e algumas loucuras, eu digo, mas não parece com Cristo? Mas o que tem a ver o Espírito com Cristo? O que tem a ver é que eles são o mesmo. É que quanto mais a gente anda junto, e somos amigos, mais parecido a gente vai ficando. Essa semana eu fui visitar o Prata e aí nós estávamos batendo papo. E ele falou uma gíria. Você não sabe quem fez tal coisa. Sabe quando você fala assim? A gíria é, chuta fora do gol. Porque é alguém que você não está pensando. Eu falei, engraçada essa, eu não tinha aprendido. Chuta fora do gol. Essa é boa. Aprendi mais uma gíria. E quando eu falar, chuta, sabe, você não sabe quem é que fez não sei o quê, chuta fora do gol. Ah, onde você aprendeu essa? Aprendi com o Prata, ele que fala isso. Meu pai falava, managgia. Eu não sei o que significa isso. É alguma gíria italiana lá de Montazzo ali. De Abruzzo. E essa é uma gíria de lá, mas de vez em quando eu falo. E quando eu falo assim, nossa, aquele cara, nossa, meu pai falava assim, é um salame. Né? É bem italiano isso, é um salame. O que é um salame, pai? Um salame, sabe nada.
Onde você tirou esse negócio? Meu pai falava, eu falo igual a ele. Essa convivência nos molda. Como é que eu vivo com o Espírito de Cristo em mim e não fico parecido? Como é que quem fala isso? É Cristo que falava, é que o Espírito dele está aqui. Eu ando perto dele, eu repito os versos, eu repito as frases, eu repito os conceitos, eu repito os ensinos, a sabedoria, o conhecimento, o amor, porque o Espírito me faz lembrar tudo o que Cristo ensinou, é o que está no texto. O Espírito Santo é o lugar onde nós estamos mergulhados, vivendo o que vivemos. Isso está em Atos 17, 28, quando Paulo está no Areópago, já preguei sobre isso aqui. Nele vivemos, nele nos movemos e nele existimos. Você não é menos espiritual porque você não está dentro das quatro paredes. As quatro paredes não abrigam a Deus. Deus está no nosso ajuntamento, se manifesta nas nossas relações, onde Cristo aparece. Quando eu estendo a mão a você, quem aparece é Cristo, porque foi Ele que nos motivou a isso pelo seu Espírito. Quando nós socorremos e abraçamos, não sou eu e você que aparece Cristo, porque foi o Espírito dele que nos motivou. Quando repartimos, quando ensinamos, quando socorremos, é Cristo quem aparece. Cristo aparece na relação. O Espírito se mostra porque nós somos igreja. Esse é o intuito de nos reunirmos. Você não vem aqui para receber mais do Espírito, tipo assim, Deus te deu 40% do Espírito e disse que você tem que procurar a casa da rocha, que a cada semana a gente dá mais 2% mediante a sua contribuição. Como se Deus fosse uma coisa que parcialmente você vai recebendo. Ou algum tipo de rito onde eu faço uma oração para você receber mais do Espírito. Se o próprio Cristo que morre fez a promessa e desceu do céu e enviou o seu Espírito não te der, quem sou eu para fazer isso? Ou a ideia de que talvez você vai ter mais algum tipo de capacidade só porque um outro ser humano pôs a mão em você. Não estou dizendo que imposição de mãos não seja bíblica. O que não existe é o controle do Todo-Poderoso, o Espírito Criador do mundo, porque Deus é Espírito. É o Espírito que está na criação. E achar que Ele é um tipo de gênio da lâmpada que só eu sei esfregar e falar as palavras mágicas para te dar. E comercializo esse tipo de espiritualidade. Não. O Espírito Santo habita em todos nós. Agora é verdade. Quanto menos eu me relaciono com essa palavra, com o verbo, menos eu desenvolvo a minha relação com a Trindade, com o Pai, com o Filho e com o Espírito. Isso é verdade. Quanto menos eu oro, e quanto menos a gente se comunica, e quanto menos eu falo e menos eu ouço, menos eu sou conduzido por esse Deus que habita em mim, mas infelizmente eu dou muito pouca importância a isso. Eu dou mais importância aos conceitos que eu recebo no meu dia a dia, àquilo que eu ouço, às modas e às tendências e às ideologias que me cercam, do que a sua palavra e ao seu Espírito. A palavra de Deus também diz lá em Hebreus 4, é uma espada de dois gumes que penetra as nossas entranhas para nos ajudar a discernir o nosso ser. E esse trabalho é um trabalho do Espírito, que vai nos moldando. É exatamente por isso que, qual é a solução para dois amigos, ou para duas pessoas que estão casadas e se estão separando? É o Evangelho. Porque se a mesma espada penetrar os dois, e o mesmo Espírito trabalhar com eles, e o mesmo Espírito levá-los ao arrependimento, ao novo aprendizado, a uma nova transformação de vida, os dois vão se entender. Porque é o mesmo Espírito que habita os dois. É o mesmo Espírito que dá a mesma sabedoria, a mesma compreensão, o mesmo arrependimento e a mesma misericórdia. Na verdade, tudo se resume a vivermos no Espírito. E eu acho que a gente nunca erra e nem desperdiça tempo se nós aumentarmos um pouquinho o nosso tempo de comunhão com a palavra. E eu sei que a nossa vida é corrida. Eu sei. E tem dia que você quer acordar assim e sair da cama o mais tarde que você puder. O mais tarde que você puder. Mas eu sei também que
Se você tomar o seu comprimido de dormir 10 minutos antes, não faz diferença. Ou 10 minutos depois. E você? É porque a maioria de nós precisa de uma cachaça para pegar no sono. Então, se eu tiver a leitura da palavra por mais uns 5 minutos antes de me deitar, se eu tiver mais 5 minutos quando eu me levantar, se eu gastar um pouco mais do meu dia em oração, nem que seja no momento em que eu vou no banheiro. É que no banheiro eu fico vendo TikTok, eu sei. Mas a verdade é que nós não compreendemos com tanta amplitude de responsabilidade o fato de que o Criador dos céus e da terra, que se manifestou em carne e agora nos habita pelo seu Espírito, está aqui. E que o perfeito, sobrenatural e poderoso, soberano, todo-poderoso habita em nós. E a gente dá mais importância para qualquer porcaria que falam ao nosso redor. A verdade é que a gente tem que de verdade mergulhar um pouco mais, com seriedade, na nossa vida do Espírito. Achamos que espiritualidade é o que eu mostro aqui dentro. Porque ele fala mais, porque ele prega mais. Eu estou só aqui cumprindo meu papel. Você viu a profecia de Jeremias? Ninguém vai dizer, vem aqui que eu vou te ensinar, porque todos vão me conhecer. Aliás, pregar aqui fica cada domingo mais difícil. Cada domingo que eu prego aqui é mais difícil pregar no outro. Porque cada vez que eu ensino e te dou a palavra, mais responsabilidade eu tenho no domingo que vem para te continuar falando a palavra, porque você agora está conhecendo. Isso que você falou não está aqui não. Não, sabe o que é que o Espírito me revelou? Não vem com esse papo não. Porque o Espírito é o mesmo verbo e é o mesmo Pai. Ele não é esquizofrênico, que gasta 1000 anos para escrever tudo isso aqui e depois revelar para você um negócio que não está aqui. O que você pensa que você é? Ou o Espírito que está em você está dentro dessa palavra ou não é de Deus. Simples. Porque eu creio que Deus é um só. Então cada vez é mais difícil. E se eu um dia chegar aqui e falar, gente, Deus falou comigo. Você fala, ele fala com a gente também, Zé, qual a diferença? Não, ele me disse para esquecer isso aqui que é outra coisa. Tchau, Zé. Marcelo, Sandra, diretoria, convoca uma assembleia e manda esse cara embora. É por isso que eu tenho mandato e não sou vitalício. O dia que eu enlouquecer ou dizer que o dinheiro da igreja é para comprar um helicóptero para mim, você me manda embora. Porque é isso que eu mereço. Você entendeu? É o mesmo Espírito. É esse mesmo Espírito que está com a gente em qualquer lugar. Que eu tenho frequentado pouco a igreja, não posso desenvolver meu ministério. Quem disse que o seu ministério só acontece aqui dentro? Essa semana eu conversei com uma pessoa que eu falei uma frase qualquer, que eu nem lembro qual foi. E ele falou, pera, o que você falou? Eu falei isso aqui. Meu, você nem sabe. Eu estava orando por isso, por aquilo. Você acredita? Você acredita que Deus me usou? Você acredita nisso? Olha que ponto nós chegamos. E eu nem sabia. Eu só falei uma frase. Eu não sabia. Mas o Espírito que sonda os corações e sabe que o coração dele precisa, e o Espírito que usa até a mula de Balaão, usou a mim, e eu falei com o cara. E eu tenho que parar e falar, para tudo. Para tudo, que isso aqui é santo. Isso aqui não é uma brincadeira. Eu falei por falar. Não, eu não falei por falar. Mas o mérito não é meu, porque eu nem sabia. Então tem um Espírito entre nós trabalhando. Vamos descer das tamancas, descer dos pedestais, e saber que quem faz essas coisas não é Deus, não sou eu, é Deus. Quem promove isso é o Espírito Santo que está aqui. E cada dia mais a gente tem que estar curvado diante dessa palavra, com o nosso joelho dobrado aos pés da cruz, para dizer, Senhor, a gente não é nada, mas o teu Espírito é tudo. Aliás, Paulo vai dizer em outro texto que nós somos tipo vaso de barro. A gente não vale nada. A excelência é do óleo que está dentro. É do Espírito que nos habita. Porque se tirar a casca não sobra nada, é só o Espírito. Então não pense que o fato de você bater papo no estacionamento do seu condomínio com o seu vizinho foi à toa.
Não ache que o seu ministério é só porque você está aqui em cima de um palco ou algum outro lugar, chamado de lugar santo. Não despreze o fato de que o Espírito Santo está com você, quando você ouve um pouco mais o teu filho e conversa um pouco mais com ele. Ou quando você é mais complacente ao ouvir o seu esposo e a sua esposa. Mesmo naqueles momentos que ela disser para você, está aí no armário. Irmã, tenha paciência. Esse dom de visão aberta, os homens não têm. A Blanche falou para mim, Zé, o papel de presente está em cima do balcão. Irmãos, eu não vi. Eu falei, não está. Ela falou, eu vou aí e vou mostrar que está. Eu falei, pode vir. Truco. Irmão, eu estava com valete, irmão. E ela colou o zap na minha testa. O papel estava enrolado do lado. Eu falei, não é possível. Ora por mim agora. Eu estou cego e você abriu meus olhos. Eu não vi. Outro dia eu fui pegar, acabou o requeijão. Eu falei, vou pegar o requeijão. Eu abri 3 vezes a geladeira e falei, ela falou, o que você está fazendo? Eu falei, eu estou olhando bem, porque não é possível, porque eu não vou enxergar o requeijão. E eu puxei tudo, olhei, e naquele dia, Deus tinha me visitado, e o requeijão tinha acabado mesmo. Foi do Espírito, irmão. Porque o diabo cega os maridos. Ele cega. Então o que eu estou dizendo? É uma brincadeira. Mas a gente é mais complacente uns com os outros, porque o Espírito habita em nós. O Jesus que andou com o Pedro, teve paciência com ele, com o Tomé, com o Filipe, com o Bartolomeu, até com o Judas Iscariotes que andou com ele. O Judas Iscariotes andou com Jesus, e Jesus sabia que ele era Judas. Ele usava uma camisa preta e branca listrada com um símbolo, com uma âncora e com... ele sabia. Era tipo irmãos metralha, tinha um número nas costas. Ele sabia que o Judas era o Judas, mas ele andou com Judas. O Espírito de Deus acho que ele está pedindo para mim e para você. Me invoca, me ouve, me busca. Seja mais humilde, aprenda. Deixa eu moldar você na imagem do Cristo. Infelizmente, se você se diz protestante, cristão, evangélico, a identidade que buscam hoje é que denominação você faz parte ou em quem você vota. É assim que eles descobrem se você é ou não, pelo eleitorado. Aliás, hoje tem eleição, né? Deixa eu te falar uma coisa, aproveitar esse momento. Bang bang sem mocinho, ok? Nesse bang bang não tem mocinho. Zé, o pessoal da esquerda é do demônio. Não, todos são do demônio. O mundo jaz no maligno. Não entre nessa doideira. Se você achar que está muito conservador e é hora de andar um pouquinho do lado dos progressistas, vá com paz, sem problema. E se você achou que está muito progressista e é hora de puxar para o lado dos conservadores, vai também. O importante é nenhum desses dois lados te engolir. Fique em paz, você é de Cristo, tá bom? Então vai lá e vota sem peso. Mas estou dizendo isso porque isso é obra do Espírito. E Deus sempre nos convida a vivermos em espírito. É o único jeito que a gente tem para adorar, em espírito. Ele conhece a palavra que nem chegou na nossa boca, porque Ele lê a nossa alma, nosso coração e nosso espírito. E a nossa espiritualidade não se manifesta pelo que a gente tem, nem pelo lugar que a gente frequenta, e nem pelo tipo de dom que a gente fala, que a gente demonstra. Não, Zé, não. Não, porque Deus pode usar até uma pessoa que nem está sabendo que está sendo usada, não é mérito dela. Assim como Ele usou uma mula, assim como aconteceu no Antigo Testamento nos dias de Esdras, que Deus usou Ciro, um rei da Pérsia, para libertar o povo e eles voltarem a construir o templo. Ou como usou o rei Artaxerxes, para liberar Neemias para reconstruir os muros. Ué, ele não era nem de Israel, nem crente, não era nada Artaxerxes. Até o Assuero, que era dos piores reis persas, ainda ajudou Ester. Para ter dom e ser usado por Deus, não precisa ser nem crente. O cristão de verdade é reconhecido pelo amor que ele tem um pelo outro. É assim que Jesus disse. É pelo fruto
que nós somos reconhecidos. Não é pelo dom. Em nenhum texto da palavra diz que é pelo Espírito, pelo dom que a gente é reconhecido. Dom Deus pode usar qualquer um, porque o dom só significa que Deus está ali usando. Não é a pessoa, é Deus. O mérito não é dela. Agora o fruto não. Vai ter que matar o meu ódio para brotar meu amor. Vai ter que matar a minha indiferença para brotar a minha generosidade. Vai ter que matar a minha ignorância para brotar a minha sabedoria. Vai ter que matar a minha ganância para que eu possa repartir. Eu vou ter que morrer todo dia para que o Espírito me molde. A gente prova que é de Cristo quando somos novas criaturas. Provamos que somos espirituais quando somos mais parecidos com o ser humano Jesus. Porque é isso que o Espírito faz. E esse foi o dia que marcou historicamente a chegada do Espírito, a inauguração, não que ele não já estivesse se manifestando, como Cristo também, mas inaugurou o tempo da sua igreja. Sejamos a igreja do Espírito. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar. Senhor, obrigado pela tua palavra. Obrigado pelo teu Espírito que aqui está em nós e entre nós. Obrigado, Senhor, pelo teu reino maravilhoso que nos governa e nos envolve. Nos livra de pautarmos a nossa vida em qualquer palavra que não seja o verbo e em qualquer espírito que não seja o teu. Nos ajuda a firmarmos a nossa fé e a nossa espiritualidade apenas no teu evangelho e na Trindade. E nos ajuda no meio de uma geração corrupta e perversa a sermos luzeiros no mundo. Não porque somos perfeitos, porque também somos pecadores, mas porque somos vasos de barro. A excelência é do teu Espírito que habita em nós. Obrigado pelo nosso encontro, Senhor. Nos transforma um pouco mais na imagem do Filho. Leva a gente em paz para casa, nos traz no próximo domingo para juntos te adorarmos e te bendizermos. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe, dê um abraço no seu irmão. Até a próxima semana.